nós já somos vacinados com relação a essa coisa, então não tem essa de ficar distribuindo cargo no governo, nós não estamos nessa. É que nós possamos dar, logo no início do próximo governo, uma prioridade total à reforma tributária. Ou dizer, Zé Múcio, que você, chamar de você, tá? Que você era bom naquela época, é igual o vinho, tá cada vez melhor. Mostrar o colapso de certas áreas de gestão, exatamente por esse interregno entre a eleição e a posse. Lula chegou a Brasília com a intenção de colocar a equipe de transição nos trilhos e definir seus ministros de Estado. No entanto, as decisões do novo presidente podem não agradar seu próprio partido. O petista confirmou que Gleisi Hoffmann não fará parte do governo. Especula-se que Aloysio Mercadante também pode ficar de fora. A justificativa oficial é a de que Lula não quer enfraquecer o PT ao convocar todos os seus expoentes para compor a esplanada dos ministérios. Mas o nome é dado como certo para compor a equipe, Fernando Haddad. O ex-prefeito de São Paulo deve ser o novo ministro da Economia, ou melhor, o futuro ministro da Fazenda. E o petista não terá vida fácil. A prévia do PIB, divulgada nesta quinta-feira, mostrou uma desaceleração do crescimento neste último trimestre. Se em quase todas as pastas há mais especulações do que certezas, a defesa, uma área sempre delicada, já tem um dono, e ele é o ex-presidente do TCU, José Múcio Monteiro. O nome é visto com simpatia pelos militares e cumpre uma promessa de Lula de colocar um civil no ministério. Múcio terá a árdua tarefa de despolitizar as Forças Armadas. Conforme reportagem do Estadão, de forma ilegal, militares da ativa das Forças Armadas se engajaram em manifestações antidemocráticas. Oficiais e praças do Exército, da Marinha e da Aeronáutica se incorporaram à vigília do bolsonarismo e têm sido flagrados em atos presenciais no entorno de quartéis. Enquanto isso, Lula ativou o moto turbo e acelerou as negociações com o Congresso para a aprovação da PEC da transição, que vai permitir furar o teto de gastos para pagar programas sociais. A sinalização veio com apoio à reeleição do deputado Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados. Quem não gostou dessa aproximação, evidentemente, foi Jair Bolsonaro, que mandou suspender o pagamento do orçamento secreto, que foi utilizado por Lira para angariar votos. Na prática, a decisão do presidente inviabiliza o parlamentar a cumprir o prometido a seus pares. Mas não é a PEC da transição que está preocupando o novo governo. A equipe de transição vai apresentar um pacote que reúne propostas de socorro financeiro imediato a áreas sensíveis, como saúde, segurança pública e educação. Também estão incluídas ações de curto e médio prazo, como a suspensão de atos que permitam a prescrição de multas ambientais, a criação de um marco legal para regular a internet e a revogação de decretos que facilitaram a compra de armas. Esses são alguns dos assuntos que guiam nossa conversa semanal do Poder em Pauta. Eu volto em menos de 30 segundos com os nossos repórteres Felipe Frazão e Pedro Venceslau. Os consumidores têm buscado, além dos produtos, marcas focadas na sustentabilidade. Foi esse foco que fez a Native conquistar uma certificação internacional que reconhece empresas que conseguem regenerar o solo, proteger recursos hídricos e valorizar o bem-estar animal. Saiba mais sobre a Native e sua certificação no podcast aqui no canal do Estadão Notícias. Estadão Notícias. Conexão então com os nossos repórteres aqui do Poder em Pauta, nosso encontro semanal. Começar indo para Brasília, cumprimentar Felipe Frazão, diretamente do Centro Cultural Banco do Brasil, de onde ele não arreda pé. Olá, Frazão, tudo bem? Salve, salve, Manuel, salve, Pedro. Como vão vocês? Estou bem aqui. Continuamos no CCBB, de olho em tudo que acontece no governo que está sendo montado. É isso aí. E claro, um dos assuntos centrais desse nosso Poder em Pauta de hoje. Aqui em São Paulo, Pedro Venceslau também apostos para mais um Poder em Pauta. Oi, Pedro. Olá, Manuel. Olá, Frazão. Saudações a todos.
Bom, vou começar puxando aqui do Felipe Frazão, que está lá no Centro Cultural Banco do Brasil, um pouco do panorama em relação a um dos segmentos nevrálgicos, né, de qualquer governo, e não será diferente com o governo Lula, e não é diferente com o atual governo Bolsonaro. A gente teve até hoje, quando eu digo hoje, o dia que estamos gravando, essa quinta-feira, um resultado aquém do esperado no PIB, demonstrando que a situação do país na economia não é das melhores, e por isso se nutre muita expectativa em relação ao que será da economia no governo Lula e como é que será composto o Ministério da Fazenda e também um futuro Ministério do Planejamento que volta a ter seu espaço dentro da composição ministerial. E cada dia que passa o nome de Fernando Haddad fica mais forte em relação a assumir o Ministério da Fazenda. A gente já observou aí algumas reações de mercado, não sabemos se isso a não confirmação dele se faz parte também de um ensaio do PT para tentar entender a repercussão que o nome dele traz. Mas enfim, eu quero te ouvir, Frazão. É uma área central, tem muita expectativa, e se o nome de Haddad pode ser confirmado tão logo, Frazão? Sim, Manuel, a expectativa é toda essa, pela indicação do futuro ministro da Fazenda ou da Economia, como é o nome do ministério hoje no governo Bolsonaro. Lula tem dado todos os sinais para as pessoas mais próximas a ele e também para o mercado como um todo. O Haddad já está circulando como representante do Lula em alguns eventos, falando para o setor financeiro. Ele participou essa semana de reuniões em Brasília na transição de governo, foi formalmente integrado também ao grupo e justamente seria o espelho do Ministério da Fazenda aqui na transição de governo. Falta saber como seria a composição do Ministério do Planejamento. Hoje, essas duas pastas elas estão no superministério que foi montado pelo presidente Bolsonaro para o Paulo Guedes, mas o PT vai rever isso, vai dividir. E então já tem uma série de especulações. Lula, ele quer um nome político, ele não quer um economista, um técnico no ministério. Ele já deu várias indicações de que esse é um ministério muito importante. Ele quer uma pessoa que tenha trânsito político, que tenha feeling, que tenha percepção social à frente da Fazenda, e ele vai compor, idealmente, o que se tentou seria compor com um economista mais liberal, um nome ligado à social-democracia brasileira, real, que seria o Pércio Arida. Essa seria a composição que, inclusive, agradou bastante ao mercado financeiro nas últimas semanas, teve uma reação positiva, mas o Pércio indicou que não estaria disposto a fazer parte dessa dobradinha com o Haddad, Pércio Haddad. E há também outros partidos, é claro, de olho nessa composição, Emanuel e Pedro. Já teve, por exemplo, pedidos do PSD para indicar o deputado Pedro Paulo, para dizer um nome de fora que estaria cotado para o planejamento. O PSD fazia essa indicação como uma de suas vagas cogitadas, ou pelo menos pleiteadas na esplanada. Pedro Paulo foi secretário do governo Eduardo Paes, justamente nessa área de finanças, foi muito ligado a temas financeiros, econômicos, na Câmara dos Deputados também, em seu período aqui como parlamentar federal. É necessário dizer que ainda não há uma indicação de que como seria a dobradinha, se seria mesmo, se eles vão conseguir convencer o Pércio Arida a voltar a compor o governo, voltar a aceitar as conversas para compor o governo, ou se eles vão ter que encontrar um nome alternativo para a vaga do planejamento, nisso que foi pensado como uma dupla de trabalho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Pércio foi, inclusive, colaborador principal da campanha do Alckmin em 2018 na área da economia. O Pedro Venceslau se lembra bem disso, né, Pedro? Sem dúvida. Aproveitar, já que estamos falando aqui sobre composições, lutas por cargos, imagino que a agenda do presidente eleito Lula não deve estar nada simples ao longo dessa semana lá em Brasília, não só para discutir e tentar viabilizar essa PEC da transição, tão fundamental para o início do seu governo em 2023,
Mas ao montar uma frente ampla e com o apoio de muitos partidos, há muita gente agora brigando por cargos, brigando por ministérios. Isso inclui representantes das mais diferentes frentes ideológicas e partidárias. E, inclusive, na esquerda tem essa disputa, não é, Pedro? Pois é, Manuel e Frazão. Muito se fala sobre os gestos do Lula para o centro, sobre os gestos do Lula para a direita e para o próprio PT, que já vive uma disputa por cargos. Mas os chamados aliados históricos também estão cobrando uma fatura mais cara do que dos primeiros governos do presidente Lula. Vale lembrar que, desde 2004, esse vai ser o primeiro governo petista sem uma oposição à esquerda. 2004, para quem não se lembra, foi o ano de fundação do PSOL. No próximo dia 17, o PSOL vai fazer uma reunião da sua executiva para discutir se apoia formalmente ou não o governo Lula. O PSOL é um partido, assim como o PT dos anos, 80, 90, com muitas correntes, com muitas divisões internas, com uma ala mais radical à esquerda, mas já há uma maioria, porque esse grupo do Guilherme Boulos, aliado ao Ivan Valente, aliado ao Juliano Medeiros, eles formaram uma maioria no PSOL, então eles vão provavelmente anunciar no próximo dia 17 o apoio formal ao presidente Lula. Mas não existe almoço grátis, então o PSOL também está cobrando espaço no governo Lula, né? É uma cobrança que você jamais vai ouvir algum dirigente do PSOL falando em on, como a gente diz no jornalismo, né? O Lula sinalizou que ofereceria para o PSOL o cargo do Ministério dos Povos Indígenas para a Sônia Guajajara, que foi eleita deputada federal. Mas o PSOL já deixou claro que isso não é o suficiente. O PSOL está pleiteando o cargo do Ministério das Cidades, porque tem ali o Guilherme Boulos, que foi muito bem votado, foi o deputado federal mais votado aqui em São Paulo, é pré-candidato a prefeito de São Paulo em 2024, e esse é um cargo de muita força, de muita capilaridade. Mas o PSB, só que aí de forma mais escancarada e mais formal e até oficial, a bancada do PSB tirou uma posição sobre isso, está reivindicando o Ministério das Cidades para o Márcio França, que foi governador de São Paulo e apoiador do Lula, e abriu mão de ser candidato a governador, entrou numa candidatura a senador, que foi derrotada, e o PSB está pleiteando essa vaga. Vale lembrar que o Ministério das Cidades é um cargo que sempre é muito disputado pelos partidos do Centrão, porque é um cargo que tem muito dinheiro, muita verba, muita interlocução com os prefeitos, muita capilaridade, é um cargo politicamente muito forte. Não por acaso, Gilberto Kassab foi ministro das Cidades do governo Dilma. No governo Michel Temer, foi o presidente do PSDB, Bruno Araújo, que foi o ministro das Cidades. Então, também há uma pressão, e uma pressão natural, na verdade, de partidos do centro e do centrão, até do próprio PSD, para ocupar esse cargo. Então, o Lula está numa encruzilhada, né? O PCdoB, que também é um aliado histórico, tem uma lealdade que o Lula reconhece, que vem desde 1989, e ocupou cargos mais laterais nos primeiros governos petistas, o Ministério dos Esportes, por exemplo, né? Com Orlando Silva, com Agnello Queiroz. Agora o PCdoB está reivindicando um cargo mais robusto, que é o Ministério da Cultura ou o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde o partido tem uma atuação forte na militância, e gostaria também de indicar um nome que fosse na cota pessoal do Lula para o Ministério das Comunicações, ou com a Manuela Dávila, ou com o deputado federal Orlando Silva. Por falar na esquerda, queria te ouvir, e eu sei que foi uma apuração sua, frasão sua e de Beatriz Bula, que está aí, inclusive, em Brasília, de que Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadantes, que são figuras centrais nessa transição de governo e foram também ao longo de todo o processo eleitoral da eleição de Lula, não farão parte do governo. É isso mesmo? Está confirmado, Frazão? No caso da Gleisi, sim, Emanuel. Acabou de acontecer uma reunião aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil. Lula e Gleisi saíram dessa reunião juntos e dessa reunião participaram somente parlamentares do PT. No fim dessa reunião, a Gleisi disse que a reunião foi boa e que era necessário também discutir alguns assuntos com o PT, assim como eles vêm conversando com os demais partidos. Essas reuniões têm discutido principalmente a participação desses partidos no governo, é claro, os espaços que cada um vai ter, como o Pedro estava comentando. O Lula falou nessa reunião
que ele não quer ver o PT esvaziado, enfraquecido. Esse é o discurso, a justificativa dele, para que a Gleisi não participe do governo, ao menos na arrancada do governo, nos primeiros anos, nos primeiros meses, quem sabe. A Gleisi é uma peça-chave do PT, ela é a presidente com o apoio do Lula, há muita resistência a ela no próprio partido e na bancada de parlamentares do PT, mas o Lula sempre bancou e empoderou a Gleisi, manteve a Gleisi à frente do partido, ele quase que forçou a Gleisi a reeleição dela, com o apoio dele na última disputa interna. A Gleisi é chave, Emanuel Pedro, na transição, ela apita bastante, ela é uma das coordenadoras, ao lado do Mercadante e do Alckmin, que é vice-presidente, portanto está acima deles hierarquicamente, e ela estaria, no entendimento do Lula, ela estaria com a necessidade, dentro do PT, de concluir o seu mandato. Lula vê como importante, segundo ele justificou os parlamentares, que o PT se mantenha forte como partido, com uma pessoa exclusivamente dedicada, que não ocupe outra função administrativa, ou seja, que ela se dedique exclusivamente, a inclusive restrições a isso no Estatuto da Legenda, e que ela conclua esse mandato dela. O cotado para disputar pela CNB, que é uma das correntes majoritárias do partido, seria o Márcio Macedo, tesoureiro da campanha do Lula. O Márcio Macedo também estava nessa reunião e saiu da reunião dizendo que não há, por enquanto, por que se preocupar com isso agora, que isso não vai ser discutido, e justamente mais um sinal de que a Gleisi ficará à frente do PT e não terá um ministério no governo, e vai continuar como deputada federal, que ela já é. No caso do Mercadante, ele ainda vai ser discutido. O Lula não deu nenhum sinal aos petistas nessa reunião sobre a situação dele. Ele já foi cogitado por alguns ministérios, Pedro e Emanuel, mas, embora também não deva compor no primeiro desenho, no desenho que está na cabeça do Lula, não iria compor o primeiro escalão, ele estaria na frente da Fundação Perseu Abramo, que é um braço do PT, mas ele poderia ter, em contrapartida, um cargo no governo, ao contrário da Gleisi. Seria um cargo que o Lula poderia sacar ou bolar para ter um cargo influente, para demonstrar maior relevância e importância para o Mercadante, que tem coordenado os grupos técnicos da transição, e poderia ser no Palácio do Planalto, na assessoria direta do Lula, ou algum outro espaço que tenha alguma relevância e que o deixe aqui em Brasília também. Isso a se confirmar. E o PT, só para confirmar mais uma informação importante e complementar um pouco do que o Pedro estava falando, a disputa não é só por espaços na própria esquerda, além de ter gente do PT pleiteando esses mesmos cargos que o Pedro falava agora, a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Ministério da Justiça, por causa dessa disputa na própria esquerda e da necessidade de ceder espaços para a centro-direita. O PT decidiu fazer uma reunião do Diretório Nacional no dia 8 de dezembro, e nessa reunião eles vão convidaram o Lula e vão formalizar as áreas em que o partido quer fazer indicações, quer fazer as suas contribuições. Por falar em politicamente e em condução, Pedro Venceslau, com essa volta do Lula a Brasília, não só as articulações aí justamente para montagem ministerial e também para o andamento da PEC da transição, Lula está preocupado com a sua governabilidade a partir de 2023. E isso diz respeito a base de apoio considerável no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Lula sabe bem da importância disso, né, pela sua experiência à frente do país e também da experiência negativa enfrentada por Dilma Rousseff. E o PT, nessa semana, confirmou seu apoio à reeleição de Arthur Lira à frente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira, que foi forte defensor de Bolsonaro ao longo do governo Bolsonaro, demonstrando que o governismo é o que conta na hora H. Queria te ouvir um pouco sobre este aspecto e também sobre a reação do Bolsonaro, Pedro, que de imediato, Bolsonaro que segue hiper silencioso em termos de compromissos públicos e de
pronunciamentos à imprensa, mas reagiu e já mandou fechar a torneira do orçamento secreto ainda neste ano, né? Então Arthur Lira não conseguiria apagar ali a sua base parlamentar com emendas do orçamento secreto. Pedro. O primeiro sinal, Emanuel e Frazão, foi o seguinte: quando começaram as articulações do PT para lançar uma candidatura à presidência da Câmara, e esse movimento começou a acontecer, porque é natural que aconteça nessa altura do campeonato, interlocutores do PT procuraram o Lira para saber qual era a disposição dele para conversar, como é que seria o acordo, se tinha jogo, né? E o Lula, de cara, o Lira deixou claro o seguinte: eu só converso com o Lula, eu não converso com interlocutores. Então, eles trataram rapidamente de armar uma conversa do Lula com o Lira a sós para conversar sobre a sucessão da presidência da Câmara. Segundo os relatos dos aliados, etc., foi uma conversa conceitual, mas a gente já imagina que de conceitual não tenha nada. Foi uma conversa muito pragmática, né? O Lula tem dito para interlocutores que tem uma experiência que o PT não pode repetir, que é o erro de ter lançado o Arlindo Chinaglia para a presidência da Câmara em 2015 contra o MDB, contra o Eduardo Cunha. Naquela ocasião, o Lula chegou a dizer para o PT, né, naquele momento a presidente era Dilma, o Lula era uma espécie de super conselheiro, todo mundo escutava muito o Lula, mas o Lula não foi ouvido plenamente quando ele falou que seria um erro muito grande lançar um candidato do PT, que era a estratégia mais adequada naquele momento era encontrar um outro nome do MDB para apoiar para a presidência da Câmara, para fazer frente ao Eduardo Cunha, que não era um nome confiável. Mas o PT, num momento de soberba, de falta completa de leitura política, resolveu lançar o Arlindo Chinaglia, foi derrotado pelo Eduardo Cunha, e aí se criou todo esse ambiente político que abriu caminho para o impeachment da Dilma Rousseff. Pois bem, dito isso, o Lula, muita gente no PT, no campo da esquerda, nas redes sociais, vocês devem ter visto isso, questionam, nossa, o PT está abrindo caminho para um golpista, um novo Michel Temer, nada disso. A leitura do PT e do próprio Lula, se tem alguém que conhece política, o Lula, é oposta a isso, né? O próprio Fernando Henrique Cardoso lembra dos momentos no livro dele, os acordos que foram feitos para a governabilidade da Câmara, que eram acordos muito programáticos, muito práticos, né? Com votos contadinhos ali para você ter a governabilidade. Então o PT fez essa conta. Seria um erro lançar um candidato, seria um erro não apoiar o Lira, e o Lira mudou de posição rapidamente. Não há, pelo menos nos primeiros 2 anos, que é o mandato do Lira, na avaliação do PT, o risco de que alguém vai querer pedir o impeachment do Lula, que seria uma coisa meio insana, e o PT fechou. O Frazão, eu queria te ouvir também ainda sobre escolhas ministeriais. Tem uma que já está confirmada, a primeira confirmada, ex-presidente do TCU, José Múcio Monteiro, assume o Ministério da Defesa, um civil volta a ocupar a pasta da Defesa a partir agora de janeiro, né, de 2023, no governo Lula. Como é que esse nome caiu entre os militares e se tem essa capacidade de, a longo prazo, eu vou usar o termo despolitizar, eu ia falar desbolsonarizar, mas despolitizar as Forças Armadas, legado deixado pelo Bolsonaro, que ainda a gente sente nas ruas e nesses protestos, Frazão? O Múcio é o escolhido, Emanuel Pedro, ele foi convidado, já consentiu, aceitou, está feliz da vida, está cuidando das parte burocrática para poder assumir o ministério, para poder ter o anúncio na semana que vem. Ele é um político de direita, ele não é um político de esquerda. Ele fez longa carreira parlamentar, depois foi indicado para o Tribunal de Contas da União, e ele tem um perfil que é bem visto por militares. Inclusive o vice-presidente Hamilton Mourão já o elogiou publicamente. Os militares queriam alguém que tivesse alguma experiência institucional. O que eles queriam dizer com isso?
alguma pessoa que pudesse simbolizar também ou uma carreira de Estado, ou uma experiência em outro poder da República, que pudesse ajudar nesse amplo diálogo de alto nível entre as Forças Armadas, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Eles veem um momento do Brasil como muito conflituoso. E, nesse cenário, eles apontaram, por exemplo, que poderia ser um embaixador, que é uma carreira de Estado, né, um diplomata de carreira, uma carreira muito similar à dos militares. Só que as experiências anteriores não foram boas. Eles não consideram, tanto José Viegas, que saiu do governo Lula, foi ministro da Defesa e teve embate com o comando do Exército, e tanto ele quanto o Celso Amorim, que foi chanceler e ministro da Defesa no governo Dilma, eles acham que eles têm um viés muito partidário, tiveram um viés muito à esquerda no comando do Ministério. Então, voltaram as conversas para talvez alguém com passagem pelo Supremo Tribunal Federal. Aí volta o nome do ministro Nelson Jobim, ex-ministro, ex-presidente do Supremo, que já foi ministro da Defesa. Jobim não aceitou, Jobim chegou a ser sondado, não aceitou, indicou que não gostaria nesse momento, que queria ser procurado e conversar com o próprio Lula sobre isso. Depois surgiu o nome do Ricardo Lewandowski, ministro que está saindo do Supremo Tribunal Federal,